Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem e o enunciado ele diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a. Temos aqui uma questão de eletricidade, em que ele faz referência à resistência elétrica de um material, a polianilina, na presença ou não de uma substância, que é a amônia. Então, pelo enunciado, você pode ter que a polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, perceba que ele compara a resistência elétrica da polianilina na presença ou não da amônia. Vamos chamar de R' o valor da resistência elétrica da polianilina na presença da amônia e vamos chamar de R o valor da resistência elétrica da polianilina na ausência da amônia. Então, podemos concluir que o valor de R' é igual a 4 vezes o valor de R. Do enunciado, também podemos observar que, na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. E um resistor ôhmico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm, que diz que a razão, o quociente da diferença de potencial U e da corrente elétrica I, essa razão ela tem um valor constante e essa constante é a resistência elétrica. Você pode conhecer essa lei de uma outra forma que diz que a DDP é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Mas também quero que vocês observem a característica do gráfico de um resistor que obedece essa primeira lei de Ohm. Por quê, professor? Porque esse gráfico, corrente por diferença de potencial, é uma reta e essa reta ela tem uma característica linear, como vocês podem observar aí na figura. Podemos agora calcular o valor da resistência R da polianilina na ausência da amônia, porque nós temos um gráfico. E desse gráfico nós vamos escolher um ponto. Por quê? Porque escolhendo um ponto nós temos valores para a diferença de potencial U e para a corrente elétrica I. Escolhendo o ponto especificado na figura, nós temos que quando a diferença de potencial ela vale 1 volt, a corrente elétrica que atravessa é uma corrente de 2 vezes 10 a menos 6 amperes. Então, temos que I é igual a 2 vezes 10 a menos 6 amperes. E, professor, e agora? Como nós podemos calcular o valor dessa resistência? Vamos lembrar que na questão, na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico, que é aquele resistor que obedece à relação que diz que R é igual a U sobre quem? Sobre I. Substituindo os valores, você tem que 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6 seria a nossa resistência elétrica. Vamos aqui fazer esse cálculo. 1 dividido por 2, nós temos aqui um valor que diz que R é igual a 0,5 vezes a potência de base 10, quando passa de baixo para cima, ela altera o sinal expoente. Então, temos que a nossa resistência elétrica seria igual a 0,5 vezes 10 elevado à sexta. Ou ainda podemos dizer que a nossa resistência elétrica seria igual a 5 vezes 10 a 5 ohms. Mas pelo enunciado, nós queremos calcular o valor da resistência elétrica da polianilina na presença da amônia. Então, nós queremos calcular o valor de R'. E no começo da questão, nós vimos que esse R' vale 4 vezes o valor de R.
Então, uma vez que nós temos o valor da resistência R, nós podemos agora calcular o valor de R'. Ora, vamos substituir. Temos que R' tem que ser igual a 4 vezes o valor da resistência R. Nós já calculamos o valor de R. Substituindo, temos que R' será igual a 4 vezes 5 vezes 10 à quinta. Bom, concluímos então que o valor da resistência R' vale 20 vezes 10 à quinta, ou ainda você pode ter que o valor da resistência R' vale 2 vezes 10 à sexta ohm. Então, essa seria a resistência elétrica da polianilina na presença da amônia. E como item correto, você marcaria o item